Olá, bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Meu nome é Antônio Miranda e hoje eu apresento esse programa com Manuel Suete. Olá, estamos juntos. O programa Business Insiders é feito para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos e está buscando informação de como começar o seu negócio aqui e resolver os problemas para começar bem o seu projeto empresarial. Pessoal, hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Alexandre Piquet. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Antônio. Obrigado, Manuel, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O Alexandre Piquet, pessoal, ele é muito conhecido aqui, ele é um advogado licenciado no Brasil, nos Estados Unidos, com mais de 22 anos de experiência em imigração, imobiliário e empresarial também. Se você quiser mais detalhes, depois entra lá no site piquetlawfirm.com para você entender mais. Mas antes da gente começar o papo aqui com o Alexandre, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, mande suas mensagens e não se esqueça também de que agora a gente tem um podcast. Procure aí nas redes de podcast, o podcast Business Insiders. Você pode ouvir esse programa também, além do YouTube, agora no seu podcast. Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi para você sair do Brasil, era advogado lá, e começar uma carreira totalmente nova aqui nos Estados Unidos há 22 anos. Foi quase que por coincidência. Na verdade, eu tinha me formado lá, tinha negócios no Brasil, de varejo, e aí, numa das vindas para cá, procurei um escritório de advocacia de imigração que ficava lá no centro de Miami para bater papo, saber qual seria a possibilidade de um visto, caso eu quisesse mudar para cá. E nessa conversa, o fundador do escritório lá, na época, me perguntou: você está precisando de visto, tem vontade de trabalhar? De repente eu posso fazer uma petição para você e ser o seu patrocinador do seu visto? E aí começou dessa forma. Eu falei, ok, vamos fazer essa experiência. E aí comecei trabalhando nesse escritório de advocacia e depois, então, vi que como o negócio ia vingar, aí já logo no ano seguinte eu entrei para a faculdade de Direito aqui, tem que fazer tudo de novo, boa parte, quase tudo de novo, para então fazer a prova da OAB do Estado e começar a advogar aqui também. Caramba, é interessante quando a gente conversa com as pessoas, né, e vê que elas tiveram sucesso nos Estados Unidos quase que por acaso, assim, obviamente com muito esforço, mas a ideia inicial foi uma ideia assim, de por acaso, né, Alexandre? E acabou que a competência sua aí, da toda a tua equipe, fez vocês chegarem hoje a essa posição de destaque, né? Porque você é um advogado hoje reconhecido, inclusive internacionalmente também, né? Ano passado, depois eu falo um pouco dos prêmios que você conseguiu, né, ganhar, mas com essa credibilidade que a Piquet Law Firm conseguiu desenvolver aqui nos Estados Unidos. Ale, e a gente já se conhece há um tempo, tal, é sempre bom bater um papo contigo sobre empreendedorismo. Nesses últimos 22 anos, o perfil do brasileiro que veio para cá empreender, sobretudo na Flórida, né, que a gente já atua aqui na Flórida, mudou muito. A gente está passando agora quase que por um novo ciclo migratório, né, um ano de eleição no Brasil, etc., né? Isso, essas conjecturas, né, políticas, etc., isso ajuda, esse perfil desse empreendedor, desse empresário brasileiro, mudou muito ao longo desses 22 anos? Como é que você caracterizaria esse espaço? Mudou bastante. Eu costumo dizer que quando eu vim para cá, no final da década de 90, tinha muito o que a gente chama de blue collar, né? Vocês sabem que é o trabalhador braçal que vem para conquistar o sonho americano. Então, você tinha esse grupo, né? E você tinha o grupo dos ultra high net worth, né? Os multimilionários que vinham, já tinham imóveis aqui, já tinham contas. Você não tinha camada intermediária. O que é? O profissional liberal que, de repente, tinha ali uma condição, teve uma educação no Brasil, mas não veio com nenhuma fortuna, mas também não veio para desempenhar nenhum trabalho
braçal, subemprego, né, na ilegalidade, como era a situação que muitos, infelizmente, encontraram. Então, essa faixa intermediária, eu lembro que era a exceção, que era onde eu me encontrava, um jovem advogado que veio né, já com uma certa formação, mas que precisava trabalhar e galgar uma profissão aqui. Hoje em dia, a gente tem visto o contrário. Muitos, a grande maioria destes imigrantes que vêm para cá, são super qualificados. Você continua tendo o grupo dos multimilionários e que tem, né, já renda e investimentos financeiros de grande porte. Você continua também tendo o grupo dos trabalhadores braçais, mas esse grupo intermediário de profissionais liberais, de pequenos empresários, ele aumentou muito nos últimos anos por alguns fatores, né? Algumas categorias aí de visto se expandiram para abranger esses perfis, e também porque a situação política, econômica no Brasil, né, sofreu alguns solavancos nos últimos anos, que nós todos já, né, estamos careca de saber da situação de instabilidade lá, sobretudo no ano de eleição, e faz com que essas famílias, esses jovens profissionais, procurem os Estados Unidos hoje como uma opção para eles, para os filhos pequenos, e eles querem realmente construir a sua vida aqui. Você já tiveram a sua formação acadêmica no Brasil, já tem uma experiência de trabalho, então aí, de repente, na faixa entre os seus 35, 40, 45 anos, já tem filhos pequenos, ambos trabalham, então é um dual income household, né? Ou seja, são dois profissionais, ou dois executivos, ou dois empreendedores, e eles vêm para cá com essa mentalidade, que é a mentalidade de conquistar algo melhor, que de repente já não tem mais tanta esperança de fazer ou fazer na mesma proporção lá no Brasil. Se a gente passar para a próxima pergunta, deixa eu agradecer aqui imensamente ao nosso novo apoiador, a Yes Commerce, que ajuda aqui o nosso canal a fazer um trabalho tão bacana. Se você quer abrir um site, abrir uma empresa de e-commerce nos Estados Unidos ou no Brasil, entre em contato com a yescommerce.com.br. Tá? Eles fazem criação de website institucional, criação de blogs. Você que quer entrar nesse mundo digital, não deixe de entrar em contato com a Yes Commerce. Eu agradeço ao Cristiano, lá do Brasil, que está apoiando o nosso canal. Muito legal. Muito obrigado, pessoal da Yes Commerce. Alexandre, uma coisa que muita gente pergunta para a gente, né? Tem gente que chega aqui e acha que eu, que cuido da parte empresarial, também posso ajudar com vistos. E eu falo, olha, se tem uma coisa de que eu não falo aqui, é de vistos, né? Porque é uma coisa muito delicada e só um profissional realmente licenciado deve falar isso daí. Uma coisa que a gente vê muito comumente aqui são pessoas que não são da área do direito, né, não são licenciadas, fazendo esse trabalho de consultoria ou de assessoria para quem quer um visto. Quais que são as dicas que você dá para quem está buscando informação, para não cair nesse lado de fazer, né, um processo tão delicado com alguém ou com uma empresa que não tenha pessoas licenciadas para fazer esse trabalho? É o que eu costumo dizer, nos Estados Unidos tudo é muito segmentado, né, Antônio? E da mesma forma que a gente também não dá consultoria de negócios, né? Quando nos procuram, a gente vai, por exemplo, aconselhar, é melhor fazer formar uma estrutura Limited Liability Company ou Corporation, quais as implicações legais, qual vai ser a tributação. Mas quando o empresário pergunta, você acha que é melhor eu vender o meu produto numa latinha quadrada ou numa latinha redonda? Você acha melhor eu começar a vender aqui na Flórida ou no Texas? A gente fala, esta questão tem que ser tocada por um consultor de negócios, que vai te fazer uma pesquisa de mercado, que entende de colocação de produto, que vai fazer uma estratégia, planejamento. Nós
a gente vai fazer a estrutura jurídica, mas o seu consultor de negócios vai poder te fazer um business plan adequado. Não tem como o que a gente chama de jack of all trades, não tem como uma pessoa fazer tudo. Até mesmo porque, legalmente, você nem é permitido a fazer, né? Se um cliente me procura e fala, eu quero comprar um imóvel, eu tenho que remeter a um consultor imobiliário, um corretor de imóveis, que tenha licença para tal. E idem para aconselhamento jurídico. Algumas empresas de consultoria, que eles chamam de consultoria jurídica, consultoria imigratória, que não tem advogados, né? Não são compostas por advogados, pode até existir gente que tenha o conhecimento, né? A gente nunca sabe, né? É o que se fala, o conhecimento se adquire na prática e, de repente, você pode ter um autodidata que sabe tanto quanto um profissional que estudou. O único problema, e é um detalhe pequeno, mas que ninguém sabe, é que o advogado, quando ele pega um caso, duas coisas acontecem. Primeiro, ele vai pegar uma procuração assinada pelo cliente. Então, todo o protocolo de qualquer caso junto ao Serviço de Imigração Americana é feito com o G28, que é a procuração que a gente tem para atuar em nome do cliente. Qualquer problema que der, qualquer questionamento vem para o advogado. Qualquer negligência, qualquer erro no processo, responsabilidade do advogado. Então, isso isola o cliente de qualquer responsabilidade sobre erro material, sobre negligência e até evita que a imigração tenha contato direto com o cliente. Sempre o advogado está ali para defender, para responder, etc. Quando você tem uma firma que não tem advogados, que são consultores, não existe essa procuração. Não tem como você ter uma procuração de um não advogado. Então, essas petições são enviadas, que a gente chama self-petition. É como se eles ajudam a preencher, ou preenche, faz o processo inteiro, mas chama o cliente e fala, agora você assina seu nome aqui, coloca seu telefone, seu endereço. Então, eles saem do contexto, eles nunca apareceram, e é como se o próprio cliente tivesse enviado aquilo para a imigração. E se tem algum documento errado, ou, em alguns casos mais extremos, documento que foi fajutado, foi fraudado, foi forjado, e o serviço de imigração, então, aciona o ICE, a polícia da imigração, para averiguar aquilo, o cliente às vezes nem sabe o que aconteceu, mas o nome dele está lá direto. E a segunda coisa que um advogado, um escritório de advocacia oferece é o attorney-client privilege, que é a confidencialidade. Então, tudo que é falado com o advogado é confidencial. A gente não tem obrigação de reportar nada, aliás, nós não temos obrigação e não temos o direito de reportar nenhum das informações, nenhum dos segredos do cliente que não sejam específicas e autorizadas para aquele processo. Então, voltando para aquele cenário de uma firma de consultoria jurídica que não tem advogados, não existe essa proteção de confidencialidade. Então, se, por exemplo, as autoridades enviam um subpoena, que é uma intimação, aquela empresa tem obrigação de liberar todas as informações do cliente, que sejam benéficas ou não para o caso dele. E nós, como advogados, a gente não tem essa obrigação. Então, a proteção do cliente, né? Tirando a parte de conhecimento, que, assim, tentando ser o menos, vamos dizer, sendo bem justo, né? Vamos dizer que existem firmas e existem profissionais que tenham o conhecimento igual ou maior do que um advogado licenciado, mas fora isso, você ainda tem essas questões aí de confidencialidade e de procuração que podem ser a diferença entre ganhar ou perder o caso e muitas vezes é um processo que pode ser irreversível na vida do cliente. Acho até que você foi bem cavalheiro, como é teu estilo, né, Alexandre? Você vai falar bem justo, né? Porque, realmente, para a pessoa que está sendo enganada, né, ou melhor, que não tem um conhecimento, é como se ela tivesse sido enganada, né? E às vezes as pessoas, a gente já lidou com vários casos, todos nós aqui já vivemos isso, né? Dando consultoria, como é o meu caso do Antônio, né? Empreendendo, ou mesmo você com clientes, de pessoas que realmente, por má informação,
ou por uma informação errada ou equivocada, acabaram, né, tendo problemas, né, e problemas sérios, né, porque não tem jeitinho aqui nos Estados Unidos, né, quer dizer, você faz as coisas então realmente assim, quando a gente se coloca do lado de quem está prestando serviço e sabendo de que ele não está dando, por exemplo, esses benefícios e privilégios que o cliente teria ao falar, por exemplo, com um advogado, ele está, de uma certa forma, assinando ali um risco para que o cliente possa se dar mal, perder dinheiro, né? E ele, na verdade... Então, não é uma forma correta de conduzir negócios, né? Infelizmente, a gente acompanhou nesses últimos ciclos de imigração aqui, né, de empresários, né, muitos casos de pessoas que a gente costuma dizer que preferem tomar o caminho fácil, né? E que é diferente de tomar o caminho certo, né? Então acho que fica o alerta aí, talvez, acho que para quem está nos ouvindo e para quem está nos vendo, né, de que os Estados Unidos é um país realmente de cada um cuida do teu quadrado, né, Alexandre? Né, o advogado de imigração fala de imigração, de empresarial e também, assim como imobiliário, etc. Então é só para deixar esse alerta para as pessoas aí. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta agora sob o ponto de vista de... A gente já é um ano novo, os Estados Unidos têm uma nova, desde da entrada do novo presidente do Biden, né, mudou muita coisa na parte de imigração, né? Ou seja, voltou a ser um ambiente bom para poder a pessoa vir para cá. Dá uma resumida rápida aí, eu sei que as pessoas podem depois procurar você com detalhe, né? Mas o empresário brasileiro que quer vir para cá, quais são as 2 ou 3 possibilidades que às vezes ele nem sabe que ele poderia ter para ter, por exemplo, um visto de trabalho ou mesmo aplicar para um green card, que é o que todo mundo, por exemplo, gostaria? Claro. Antes de falar especificamente dos caminhos imigratórios, tem uns dados interessantes aqui que eu trouxe justamente para esse bate-papo. Por exemplo, mais de 21% de todos os proprietários de negócio nos Estados Unidos são imigrantes. Teve uma pesquisa que foi realizada pela New American Economy que diz que os empresários imigrantes representam 21,7% de todos os proprietários de negócios nos Estados Unidos. Isso é um número expressivo, né? Porque nós estamos falando nos imigrantes aí pouco mais de 13,6% da população ou 17,1% da força de trabalho nos Estados Unidos. E em percentuais maiores ainda como empresários. No estado da Flórida, então, que tem uma das maiores concentrações de imigrantes, esse índice sobe para 34,6%. Né? Então, é uma grande contribuição do empresário imigrante para a economia do país e aqui da Flórida. E as estatísticas do National Bureau of Economic Research mostra que os empresários estrangeiros são responsáveis por cerca de 25% dos novos negócios nos Estados Unidos, ou seja, das startups, né? Um de cada 4. E, de acordo com essa mesma pesquisa, 40% das novas empresas têm pelo menos um imigrante envolvido na sua fundação. E aí, tagging along, né, isso como isso refletiu na facilitação da vinda deste empresário para os Estados Unidos. Existiu uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que se chamou Matter of Danazar. Existia sempre, desde a década de 90, uma categoria de visto para habilidades extraordinárias e habilidades excepcionais, que são o EB1 e o EB2, National Interest Waiver. Eles eram usados para acadêmicos, para cientistas, estudiosos, atletas, artistas, mas a camada do empresariado não se enquadrava nesse tipo de visto. Por quê? Porque você tinha que demonstrar critérios específicos que o empresário muitas vezes não tinha como atender. Por exemplo, livro publicado. São muito poucos os empresários que têm livros publicados, né? Só que essa decisão fez com que, foi em dezembro de 2016, fez com que estes vistos pudessem ser abrangentes para o empresariado. Então, eles falaram, bom, se a gente tem empresários que tenham um projeto aqui ou que desejam desenvolver um projeto aqui que tenha mérito substancial e importância nacional,
nós vamos dispensar a necessidade dessa pessoa, por exemplo, ter uma oferta de trabalho nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Antigamente, esse executivo, esse empresário, tinha que ter uma empresa americana para patrocinar o seu processo. A imigração falou, não, se a gente libera essa obrigatoriedade, desde que seja provado mérito substancial e importância nacional. Por isso que veio a sigla NW, que é o National Interest Waiver. Aí os critérios de excepcionalidade do EB2, ou no caso do EB1 de habilidades extraordinárias, são critérios objetivos. Aí você tem que ter lá mais de 10 anos de experiência de trabalho, carta de recomendação, comandou altos cargos e salários. É uma lista de critérios bem específicos que você precisa cumprir 3 de uma lista de 10. Essa parte objetiva do processo é relativamente fácil para o empresário se qualificar. Uhum. O que faltava era a segunda parte, que era a isenção, a liberação dessa necessidade de ter uma empresa americana. Ou, no caso dos vistos de investimento, por exemplo, um investimento maciço. Isso fez com que o profissional liberal, a pessoa que, de repente, sei lá, um médico que se formou e trabalha já há 15 anos num grande hospital, tem uma especialização, tem cursos de pós-graduação, ele pudesse vir para cá sem necessidade de ter um hospital americano que o patrocinasse. Ou que um piloto de avião, por exemplo, que tem lá suas 3, 4, 5 mil horas, já trabalhou em companhias aéreas importantes, ele pudesse vir para cá e aplicar também para esse visto, sem a necessidade de ter já um emprego garantido de uma companhia aérea. Porque o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você ficava esperando ter a oferta de trabalho para ter o visto. Mas você só tem o visto se tiver... Só te dão a oferta de trabalho se você tem o visto. E virava esse ciclo vicioso aí. Hoje está o número de profissionais que estima-se que são necessários para preencher essas camadas de posições que são de interesse nacional, está em 11 milhões de vagas, né? E, historicamente, anualmente, são 140 mil green cards que são liberados para essa categoria de emprego, todos os anos. Você tem 10 mil do EB5, que é aquele investimento maciço, que o programa agora está sendo votado para ver se retorna com ele, mas você tem 140 mil das categorias de emprego, que é EB1, 2, 3 e 4. Ano passado, aconteceu que, por conta da pandemia, muitas das categorias de família, que são aquelas petições de pai para filho, filho para pai, de irmão para irmão, e cônjuge, né, através dos processos de casamento, não foram utilizadas. Então, esse ano, extraordinariamente, no ano fiscal da imigração, que acaba agora, 30 de setembro, a gente tem 140 mil do ano fiscal, mais 140 mil. Nós temos 280 mil green cards disponíveis para estes aplicantes, esses beneficiários que queiram vir para cá na categoria EB1 ou EB2 NW. Então, respondendo aí, acho que uma resposta longa para a sua pergunta é sim, vamos dizer, os astros e as estrelas estão alinhados, porque o país tem demanda de mão de obra e a gente tem um dobro do numerário disponível para liberação de green card nessas categorias. Essa próxima parte aqui do nosso programa tem o apoio da Leader Associates. Você que precisa de assessoria contábil e fiscal, precisa do famoso CPA, que é o contador aqui nos Estados Unidos para tributação doméstica internacional, entre no site www.leader.associates, que é de um grande contador aqui da nossa comunidade empresarial, o Leonardo Rezende, que nos apoia também. Muito obrigado, Leonardo. Agora, Alexandre, esse perfil de médio empresário, o grande empresário brasileiro que quer vir para cá, quais são os vistos mais comuns que hoje você tem trabalhado com esses empresários aqui nos Estados Unidos? Existem alguns tipos. Na verdade, a gente costuma falar que cada visto tem uma missão específica. São mais de 180 tipos diferentes de vistos não imigrantes. Quando a gente fala visto não imigrante, é aquele visto onde você não tem a intenção de morar aqui permanentemente. Você vem para cumprir 3 anos de H1B, 7 anos de L1, são algumas das nomenclaturas, alguns dos tipos de vistos mais usados. Você tem o E2, que é o investidor
para quem tem passaporte de algum país que tenha tratado com os Estados Unidos, como Itália, Espanha, Alemanha, Coreia. Infelizmente, o Brasil e Portugal não estão nesta lista, mas existem muitos brasileiros que têm dupla cidadania e acabam entrando por essa via. É um investimento de cerca de $100 mil em qualquer negócio, não precisa não existe a obrigatoriedade geracional, né, de emprego, mas, por exemplo, só no Brasil tem 27 milhões de descendentes de italianos. Né? Então, com o passaporte italiano, com a dupla cidadania, você consegue esse visto. Você tem o L1, que é o Intra-Company Transferee, que é a transferência de executivos de uma empresa para outra. Então, pode ser tanto do executivo da TAM, da Latam, que está lá no Brasil e vai ser transferido para cá, pode ser o executivo pode ser o diretor, sócio-diretor de uma empresa no Brasil que está querendo montar a sua startup aqui do zero, e esse visto de transferência de executivo, ele atende. Você tem o H1B, que é Specialty Occupation Visa. Foi meu primeiro visto quando eu cheguei aqui, que é um visto para quem tem um bacharelado. Você precisa ter 4 anos de formação acadêmica ou 12 anos de experiência de trabalho, e aí você precisa de uma empresa aqui que seja o seu patrocinador. Você trabalha por 3 anos e pode se estender por mais 3 anos, total 6 anos. Nesse meio tempo, você pode aplicar para o Green Card. Tem o visto O1, que é de habilidades extraordinárias também, só que com patrocinador. Então, por exemplo, a gente fez agora recentemente, saiu na mídia e tudo, por isso que posso falar os detalhes, que foi para o cantor Fábio Júnior. Ele veio fazer o show aqui e a gente fez para ele, para toda a equipe dele, o visto O1, que é habilidades extraordinárias comprovadas, né? Um grande fenômeno, um artista de renome, com um patrocinador, que é a agência que os trouxe para fazer o tour nos Estados Unidos. Então, esse também é tranquilo, e é por um tempo específico, que é a duração da turnê, a duração da empreitada, e depois isso pode ser renovado. Fora isso, você tem os caminhos para o Green Card, que são já os vistos de residência permanente. Aí você tem, basicamente, 5 caminhos para isso, que são através de emprego, né? Aí, quando fala employment base, emprego, mas sem necessidade de ter uma oferta de emprego, é só o nome que fala employment base, mas é EB1, habilidade extraordinária, sem necessidade de patrocinador, EB2, interesse nacional, EB3 é um labor certification, você tem uma empresa americana que vai provar para o Departamento de Trabalho que não tem mão de obra qualificada aqui nos Estados Unidos e tem que contratar um estrangeiro. EB4 são categorias especiais, tipo visto religioso, e EB5 é um investimento que outrora já foi de $500 mil, subiu para 900 mil, agora estão votando para ver se fica em 800 mil em centros regionais. Aí você tem as categorias de família, sorteio de Green Card. O Brasil não participa, mas muitos países ainda participam do sorteio do Green Card anualmente. E você tem as categorias, por exemplo, através do próprio L1, você consegue peticionar depois, protocolar um I-140 com sponsor para fazer o seu EB2 com sponsor. Aí você não precisa de waiver, porque você tem uma empresa que está te patrocinando. Normalmente, o pessoal que trabalha em banco, empresas grandes fazem esse caminho aí. Então, tem tido procura em todos os lados, sobretudo nos EBs, que são esses EB1, EB2, EB3. O EB4 não tanto, porque ele é bem específico, e o EB5, o programa está suspenso agora. Quando existia, eram 10 mil green cards por ano. Mas esses outros EBs combinados aí, a gente está falando já de um número significativo, quer dizer, com essa dobrada que deu esse ano, quase um quarto de quase 300 mil green cards disponíveis, 280 mil e pouco. Esse é o ano, né, Alexandre? E é muito interessante que quando você vive essa experiência, o sonho americano não é um sonho distante, né? Você vê, é possível, né? É possível as pessoas virem para cá, entrando pela porta da frente, né? E sem fazer
e está nesse país porque esse é um país essencialmente feito de imigrantes. Vi você falando agora, eu me lembrei, nós três aqui passamos por essa experiência, né? Eu me lembro quando eu vim da Europa para cá, eu vim L, depois eu mudei para H1B, fiz o auto-sponsor do meu Green Card, eu fui EB2, hoje, ano passado virei cidadão americano. Você tem a história parecida, Antônio está trilhando a mesma. Então, assim, a gente é própria testemunha de que se você fizer isso, mas tem que ser feito de forma bem assessorado, né, Alexandre? Porque as possibilidades de você também quebrar a cara e perder muito dinheiro e botar por água abaixo, né, todo o seu sonho da tua família é muito grande. Alexandre, quando a gente fala desse ecossistema de negócios aqui da Flórida, que é um dos mais, né, efervescentes aí, né? Hoje em dia a Flórida, não só no contexto, né, da América Latina, né, mas também na política interna também, né? A gente vê uma migração de capitais, né, vindo, né, depois da pandemia, muito da Califórnia, Nova York para cá, virou hoje o mercado, um dos mais caros imobiliários aqui nos Estados Unidos. Existe uma questão que sempre os empresários lá do Brasil perguntam para a gente, mas eu vou chegar lá, questão cultural, né? Eu vou chegar lá, eu não consigo me associar a ninguém, eu não conheço ninguém e tal, né? E nós estamos sempre nos mesmos eventos, né? Qual é a dica que você que também é presidente da Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos da Flórida, que eu também tive o prazer de servir no membro, né? Qual é o caminho assim, ideal para esse empresário que precisa chegar aqui e precisa receber esse banho cultural, né? Tudo bem que todo mundo fala português aqui, mas assim, além deles trilhar o caminho correto da questão imigratória, de fazer um plano de negócio, entender se o produto dele vai ser bem vendido ou não, como é que ele desenvolve um network positivo? Quais são as dicas que você daria para essa pessoa que chega aqui, né? Para ele, por exemplo, se filiar a uma Câmara, por que se filiar numa Câmara, por que participar? Tem a questão da vida social nossa aqui que é muito boa, né? Como é que seriam essas dicas de ouro aí, Alexandre? Justamente. A filiação, ou seja, acho que todo ser humano, principalmente o empresário, ele quer pertencer a um grupo, né? Ele quer pertencer a uma comunidade, ele quer contribuir, ele quer aprender, faz parte da natureza de ser empresário. E nenhum lugar é melhor do que essas câmaras de comércio, esses grupos de negócio. Existem vários. Óbvio que eu sou suspeito, eu vou puxar a sardinha para o lado da nossa BACCF, que já existe há mais de 40 anos, é a Câmara de Comércio Brasil-Flórida, que tem um perfil muito específico de fomentar negócios entre Brasil e Flórida, o Brasil sendo o maior parceiro comercial da Flórida já há muitos anos, e a gente promove encontros, trocas de cartão de visita, encontros maiores, festas de gala, encontros virtuais, e nesses encontros, não só os palestrantes estão trazendo um conteúdo interessante, mas também os membros que ali estão trocando negócio, trocando cartões, e acontece sim, igual você falou, Manuel, às vezes a gente vê as mesmas pessoas nos mesmos eventos depois de 20 anos, aí obviamente que você começa a conhecer um pouco de todo mundo. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, de uma comunidade brasileira do tamanho, vamos lá, de Santos, um território, né, uma extensão territorial aí do tamanho do Acre, né? Eu escutei isso hoje no almoço com o secretário, o Antônio estava lá, secretário de Relações Exteriores, de Comunicação do Ministério de Relações Exteriores. Ele falou, gente, parece que você não vê o volume, você não tem a dimensão, mas quando você coloca em comparativos com uma cidade brasileira igual Santos, e um estado igual o Acre, você coloca isso dentro dos Estados Unidos, é muita gente. Então, tem muita possibilidade de negócio. Estou falando só no universo de brasileiros, porque quem chega quer estar à vontade, com a língua, né, com as amizades. E depois dali você ainda tem as outras comunidades que também são outros mini bolsões, né? Vamos dizer, você tem a comunidade dos venezuelanos, você tem a comunidade dos colombianos, você tem a comunidade dos cubanos, os americanos nascidos e criados aqui, né, originais, você tem, estou só falando no sul da Flórida, a gente tem, sei lá, 75 diferentes nacionalidades, você pode fazer negócio com qualquer uma delas que você escolha, mas começando pela brasileira é interessante porque te abre o caminho até para saber, bom, já fiz negócio, por exemplo, lá com o Caribe, olha, tem umas dicas, o pessoal do Caribe funciona assim, né? Vocês já foram executivos aí também de
de empresas, vocês entendem que cada povo, cada cultura tem um regionalismo. Não adianta querer fazer negócio com o pessoal, por exemplo, da Colômbia, da mesma forma como você faz negócio com o pessoal do Chile, da mesma forma como você faz negócio com o pessoal do Brasil. Tem que se adaptar e tem que aprender com eles. Então, começando pelo Brasil, sim, câmaras de comércio, grupos de negócio, grupos de referenciamento de negócio, tem que ver o que você se encaixa melhor e entra. E dali, eu sempre falo, entra pela comunidade brasileira, mas não se limite a ela. Dali, ali é simplesmente o degrau para, então, você começar a fazer negócio com outras comunidades, porque é aí que você globaliza o negócio, né? Não adianta também querer vir para os Estados Unidos e fazer negócio apenas com a comunidade brasileira. Se for para fazer só isso, aí, obviamente que no Brasil você tem um demographics, né? Você tem um número muito maior. O interessante é vir para cá para poder expandir para outras comunidades. Ótimas dicas. Olha só, esse último segmento aqui do programa tem o apoio da Business Traveler Deals. Você que está buscando passagens aí para empresas e empresários com até 30% de desconto, comparado aos sites de passagens mais conhecidos aí, não perca, acesse lá o site www.businesstravelerdeals.com para ter acesso a esses mega descontos aqui que acho que até o Alexandre também usa, né? Todo Esse mundo aí usa. É bom, esse aí a gente recomenda. Todo mundo usa aqui na comunidade empresarial. Uma última pergunta minha aqui antes da gente fechar com o Manuel, daqui a pouquinho. Quem faz, né? Tem muita gente que a gente vê, vai batendo aqui, batendo ali, vai fazendo tudo errado e depois fica desesperado e sai pedindo ajuda para todo mundo aí, mas aí já fez tanta coisa errada que o caso, do ponto de vista imigratório, é muito complicado, né? Mas quem faz a coisa direitinho? Qual que é o passo a passo que você sugere para quem está nos assistindo aqui, que tem esse objetivo de, ou via empresa, ou via pessoal, fazer um processo bem feito de imigração aqui para os Estados Unidos? Bom, primeiro, é o que a gente falou no início, que é procurar o profissional específico para cada momento. Então, se você, por exemplo, for fazer um investimento financeiro, você tem que procurar um financial advisor, que seja licenciado, que tem lá o Series 7, que tem a sua carteira de financial advisor, para te recomendar. Se tiver uma dor de barriga, vai procurar um hospital, vai ter um médico licenciado, board certified. Se quiser saber se vale mais a pena vender a meia esquerda ou a meia direita aqui nos Estados Unidos, procura um consultor de negócio, vai fazer uma pesquisa de mercado, ver onde é melhor, vende as duas juntas, vende o par, vende uma só. Quiser aconselhamento jurídico, advogado, licenciado. Então, isso é primordial, entender que aqui nos Estados Unidos não tem o amigo, o primo que resolve tudo. Não existe. Esse cara pode até ser o seu representante, o seu preposto, pode ser o seu procurador para interagir com os outros profissionais. Mas ele não deveria ser a fonte de aconselhamento para nada, né? Segundo, que em termos de timing, né? Hoje o tempo de processo da imigração em relação falando especificamente de visto, de processo de green card, está relativamente rápido, ou seja, esteve pior durante a pandemia, mas hoje a gente tem processo em que você paga uma taxa lá de premium processing para a imigração, um processo, aquele, como chama no Brasil, passe express, tem lá né, no Brasil tem um termo que eles usam, fast lane, né, como a gente fala aqui, que o processo, ao invés de demorar 6 meses, 8 meses, são 15 dias para que a resposta venha. O consulado ainda está demorando um pouco mais, a questão do agendamento, a gente sabe que está lá, tem fila tem um backlog lá nos consulados, mas eles estão agendando. Então, hoje, a gente tem clientes que conseguem, da data do contato inicial, a filtragem, a assinatura do contrato para a gente iniciar os trabalhos,
preparo, protocolo, aprovação e segunda fase, que seria a fase consular ou o ajuste de status, se este beneficiário já estiver aqui em solo americano, em menos de um ano. Quer dizer, a gente pensa em termos imigratórios, isso é um prazo rápido, porque em um ano você consegue estar com a residência permanente, se tudo correr, obviamente, com celeridade. Mas, para se programar, em termos de mudança de vida, de família, é um prazo longo. Então, você tem esse tempo para, enquanto esses passos estão acontecendo, você se programar também na questão tributária, tem que fazer um planejamento tributário pré-imigratório, tem que fazer a pesquisa de mercado para ver onde que vai o negócio, onde você vai fazer os seus investimentos, onde você vai trabalhar, que escola os filhos vão estudar. Você tem uma de A a Z aí. Qual seguro de saúde que vocês vão comprar, quais os provedores, contador, assim, é uma infinidade de providências que têm que ser tomadas. Então, é um prazo que para a gente relativamente parece rápido, porque a gente está acostumado, às vezes já teve na época da pandemia, processo de 2, 3, 4 anos de espera, tem melhorado bastante, a gente tem visto processos de EB, por exemplo, que sem a taxa extra tem chegado em 6 meses a aprovação, que é rápido, e com o Premium Processing, 15 dias. Isso para o EB1. E o EB2, que você não tem a possibilidade de Premium Processing, você tem que ir pelas vias normais, também está chegando em 6, 7, 8 meses a aprovação do mérito. Né? Aí depois a gente entra com o pedido do Green Card em cima, que vai depender ou do consulado ou do tempo de ajuste de status aqui. Mas a gente pede uma antecipação de benefício, que é o parole, né? Ou comumente, como chamam aí nos últimos anos, combo card, que é a autorização de trabalho e viagem, para que a pessoa já possa estar usufruindo desses benefícios, mesmo antes de receber o Green Card. E eu digo beneficiário, família, que é cônjuge e filhos menores de 21, todos recebem os benefícios. Hoje a gente tem cerca de, estou vendo aqui no site da imigração, petições, por exemplo, I-140, que são essa petição de mérito, né, para habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, no ano fiscal, né, até a data de hoje, foram recebidos 879 mil destes formulários, ok? E já foram aprovados 137 mil. Ou seja, você teve negativa de 9 mil, e você tem em um total de 146 mil. E ainda tem uma espera de 88. Então, arredondando aqui, eles receberam 180 mil formulários e já aprovaram 137 mil. Né? É uma taxa de aprovação alta. E aí, voltando ao que o Manuel estava falando, que sim, é possível. Eu falo, não é fácil, é trabalhoso, mas é possível. Então, aqui os números do site da imigração, em que de 180 mil petições recebidas para o processo de EB1 e EB2, você tem um nível de negativa de 9 mil. 9 mil em 180, nós estamos falando o quê? 5%? Menos de 5%, né? 4%. Então, o número de negativos é pequeno. Você ainda tem um backlog ali de 88 mil que estão esperando o adjudication, né? que é o análise e decisão, mas as chances são, o que eu falo, as chances são maiores do que jogar no cassino. Né? Quando o processo é bem feito. Óbvio que se o processo for mal feito, ou se a pessoa simplesmente quer tomar o dinheiro do cliente e mandar um processo de um cliente que não qualifica, aí dificulta e a negativa, o percentual de negativas aumenta. Mas uma firma séria, por exemplo, a gente tem lá uma taxa de conversão entre 14% e 16%. Ou seja, de cada 10 pessoas que falam com a gente, que nos ligam, menos de 2 a gente pega o caso. Porque 8 ainda não estão prontas, precisam melhorar o caso, precisam melhorar o histórico, precisam pegar mais documentação. Então, você tem que procurar o profissional que fale o que você precisa escutar e não o que você quer escutar. Porque é muito fácil, né? Você está procurando auxílio, fala, eu preciso disso, fala, ok, você qualifica, me dá o dinheiro, a gente vai tentar. Depois vem a negativa e fala, eu tentei. Não é assim, perder tempo e dinheiro. Hoje em dia, ninguém está disposto a isso.
você tem que fazer uma pré-análise e, se o caso é bom, se atende os pré-requisitos, aí partir para o preparo e protocolo. É isso aí, é por isso que, com certeza, quem está participando desse podcast, desse vídeo hoje, está vendo aí o porquê que a gente convidou o Alexandre, né? Que, além de saber muito do que fala e do que faz, tem aí, obviamente, é uma liderança importante aqui. E, com certeza, se você quiser falar mais desse assunto, procura lá a Piquet lawfirm.com, e com certeza o Alexandre, que é um cara muito próximo também, vai com a equipe dele lá dar melhor apoio para vocês nessa área. Alexandre, eu queria fechar um pouco, porque você, no final do dia, é um empreendedor também. Volta e meia, quando a gente se encontra, a gente fala, né? Eu que saí da vida executiva, estou indo para a vida empreendedor, você fala, pô, mano, eu me lembro de você, eu me lembro lá atrás, quando eu ficava fazendo. E é muito legal ver você, como vários outros empreendedores aqui, que deram certo nos Estados Unidos, né? E você é um cara que é uma liderança, né? Não é, seja só pela segundo ano de mandato na Câmara de Comércio, né? Nós três somos parte do Conselho de Cidadãos da Flórida, né? Que, também, né? Que atuamos também aí representando a nossa comunidade, né? Você é um advogado também pelas suas habilidades, né? E a excelência que o seu escritório presta, né? Reconhecido, inclusive, internacionalmente. Ano passado recebeu prêmio em Londres, se eu não me engano, né? Lá no Castelo de Kensington, Portugal recentemente assinando um livro também lá, enfim. Quando você olhar para trás, né? Você fala, caramba, o que são as coisas que você... por que valeu a pena nessa história? Porque eu acho que a tua liderança é uma liderança de inspiração. Acho que a gente precisa de líderes e de brasileiros como você aqui também que dão certo, para mostrar para as pessoas que é difícil, não é fácil, não vem de graça, mas com o trabalho a gente consegue fazer. O que você tem mais orgulho dessa trajetória que você tem construído e quais as coisas que você teria feito diferente, se você soubesse? Acho que diferente eu teria vindo antes. É que eu falo para todo mundo, venham mais o quanto antes, que o tempo aqui realmente ele vale a pena. Mas acho que são 3 coisas basicamente que todo mundo devia manter, né? Um é ser honesto. Meu pai já falava, pô, seja honesto que sua concorrência vai ser menor, porque tem muito mais gente querendo ser desonesto que honesto. E por mais que a gente ache que chega nos Estados Unidos e é um mundo novo e deixou para trás uma história, aqui acaba que é igual a qualquer lugar do mundo. Todo mundo se conhece, vai fechar a porta, depois você não vai conseguir abrir mais. Não é correto. É um trabalho mais longo, é um crescimento mais orgânico, mas com honestidade você ganha confiança e aí repeat business, né? Você ganha gente que vai, que faz negócio, que volta, que indica, porque é muito mais fácil achar, infelizmente, né? Pessoas que estão dispostas a fazer um dinheiro rápido ali e não estão tão preocupadas com a ética e com a honestidade, com a responsabilidade, do que quem prefere ali, de repente, passar uma dificuldade no início, mas dizer não para um caso ou para um cliente que ainda não está pronto para dar entrada num processo, ou que ainda não está pronto para vir com o seu negócio para cá, né? No caso de vocês devem ter cliente que quer investir, e você fala, você não está preparado ainda, tem que melhorar aqui e ali. A segunda coisa, acho que humildade, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que a gente tá numa terra que não é a nossa, então a gente tem que aprender sempre, não pode ter nenhum tipo de prepotência ou de achar que chega aqui e falar, eu já escutei algumas vezes, muitas vezes, infelizmente, o pessoal fala assim, esses caras não sabem o que estão fazendo, pega um sistema aqui, por exemplo, que o americano já funciona há 1000 anos do mesmo jeito, aí chega alguém de fora, esses caras não sabem o que estão fazendo, pô, eles deviam estar fazendo desse jeito, eu vou fazer do meu jeito, e aí quebra a cara e depois não sabe por quê, não teve humildade de fazer uma pesquisa de mercado, de querer, de repente, até mudar o nome do negócio dele ou adaptar o produto. É difícil, tem que ter humildade. E a terceira coisa é nunca achar que, eu cheguei lá, então agora eu posso me dar o luxo de, né, ficar no cruise control, no pedestal, né? Não, ou então sei lá, posso me dar o luxo de não ter, tem que acordar todo dia para matar o leão e desviar das antas, não tem jeito. Isso aí aqui nos Estados Unidos o ritmo é frenético mesmo. Não, acho que você pegar os caras mais brilhantes que existem, esses caras já podiam estar parados, entre aspas, né, aposentados há muito tempo, e continuam aí criando
novas soluções. Você vê o próprio, hoje, né, o ídolo aí de todo mundo, que é o Elon Musk. Esse cara, quando vendeu o PayPal, ele já podia ter falado, bom, agora eu vou aposentar, vou botar o dinheiro no banco e acabou, não quero saber de mais nada. Foi ele atrás de fazer Tesla e SpaceX e o caramba. Então, esse é o espírito do empreendedorismo americano. Nunca existe o topo da montanha, você tem que estar sempre escalando. Então, acho que é isso. Ótimas dicas, Alexandre. Muito obrigado pela colaboração e passar essas informações tão importantes hoje aqui com a gente. Com certeza, quem precisa de um bom advogado deve considerar o Alexandre Piquet, porque ele está aí, né? A gente vê ele em todas as partes, tem uma reputação. Quem está aqui em Miami é fácil de encontrá-lo, então, e ele preza muito por essa reputação, tá? Então, quem assistiu hoje aqui, existem outros ótimos advogados também, mas com certeza a Piquet Law Firm é uma para vocês considerarem. Obrigado, Manuel. Obrigado, Antônio. Valeu, Ali. Um abraço. Obrigado, Manuel. Obrigado, Antônio. Obrigado pelas palavras e é um prazer estar aqui sempre. Que tiver oportunidade, eu estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente hoje em mais um programa Business Insiders. A gente que faz isso daqui de forma voluntária para trazer informações de negócio para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Fique com a gente aqui no programa. Um grande abraço e até a próxima.